Olá, bom dia, bem-vindos ao Matematicana, vem estudar comigo. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça, adoro matemática, sou professora de matemática e quero que você também goste dessa matéria. Se você gosta dos nossos vídeos, subscreva o nosso canal e também divulgue o nosso canal para os seus amigos que também precisam. Hoje, através da internet, a gente pode estudar tudo de forma gratuita e sozinho. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar monômios e polinômios. Vamos começar com a parte teórica, que é muito importante a gente saber a parte teórica. Então, um monômio é uma expressão que é representada por um número ou por uma letra, ou por um produto de números e de potências de expoentes, sendo as bases dessas potências letras que se designam por variáveis ou indeterminadas. Aqui é importante dizer que o expoente é natural, tá bem? Expoente natural. Então, vamos ver aqui vendo esse conceito, o que é que eu percebo? Eu percebo que um número é um monômio, mas eu também posso ter um número com constantes e com variáveis, e essas variáveis podem estar, o expoente é natural. O que é natural? São os números naturais, tá certo? Que é 0, 1, 2, 3. Muito bem. Então, esses expoentes têm que ser números naturais. Então, isso também é um monômio, assim como isso é um monômio, assim como isso é um monômio, isso é um monômio, tá bem? Pronto, menos um meio, y é um monômio, ou seja, isso são monômios, ou seja, ou é um número, ou uma única letra, tá? Ou o produto de números e letras e expoentes naturais. Em situações em que as constantes numéricas sejam representadas por letras, é conveniente explicitar as letras que representam as variáveis e as que representam números. Pronto. O que é que isso quer dizer? Vocês se lembram, quando vocês estudaram no 7º ano, a função afim? Tá? A função afim. Eu tinha a função linear, tinha a função constante e tinha a função afim propriamente dita, ou seja, a sua representação era uma reta. Na função linear era y igual a x. Esse a era um número, por isso, esse a aqui está representando o número 2. Por isso é a constante e o x é a variável. No caso da função afim, y igual a x mais b, ou seja, isso daqui, o a e o b eram constantes e o x e o y eram variáveis. Então, é isso que ele quer dizer aqui, que quando eu trabalho com variáveis e com constantes, as letras do final do alfabeto são usadas para as variáveis e as letras do início do alfabeto são usadas para as constantes. Vale a pena salientar que esta parte teórica eu tirei do livro Novo Espaço, tá? Tirado do Novo Espaço do professor Belmiro Costa e da professora Ermelinda Rodrigues, tá bem? O crédito é deles, Ermelinda Rodrigues. Eu estou aqui só usando isso para a gente estudar. Muito bem. Então, vamos limpar tudo e vamos aqui descer um bocadinho. Vamos descer aqui um bocadinho para continuarmos aqui com o nosso estudo do coisa mal. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um exercício, tá? Nós temos aqui um exercício que nós vamos fazer sobre monômios, tá? Então, eu vou identificar quem é a parte numérica, a parte literal, eu vou colocar na forma canônica, que é na ordem, e depois eu vou dizer qual é o grau do monômio. Muito bem, então tem um monômio aqui, vários monômios. Vou identificar qual é a parte numérica, qual é a parte literal, qual é a forma canônica e o grau do monômio. Muito bem, a parte numérica, ela envolve quem? Ela envolve o número e a constante. Então, nesse caso aqui, eu não tenho constante. Lembram-se que as constantes
são as letras do início do alfabeto. Então, a parte numérica vai ser 2. A parte literal, x, y ao quadrado. A forma canônica, ele já está arrumado, que é primeiro o número, depois as constantes em ordem alfabética e as variáveis em ordem alfabética. E agora, o grau do monômio, eu somo o quê? Os expoentes. 1 mais 2 é 3. Então, o grau desse monômio é 3. Muito bem. Agora, a parte numérica aqui é 5. Parte literal não tem variável. A forma canônica já está. E o grau é 0. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma letra aqui. Depois, parte numérica é 1. Porque quando não tem nada, é porque o 1 está aqui. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. A parte literal é o Z, a forma canônica já está, e qual é o grau? 1. Parte numérica, menos 3 meios. Parte literal, x3, y2. Forma canônica já está, primeiro número, depois as variáveis na ordem alfabética e o grau. 3 mais 2, 5. Agora, nós temos 2yx, 3x ao quadrado. Primeiro, a parte numérica vai ser 2 vezes 3, que é 6. A parte literal vai ser, eu vou ter que juntar essas duas, que vai ficar, o expoente do x é 1. 1 mais 2 vai ficar x3y, tá? A forma canônica vai ser agora 6x ao cubo y, e o grau do monômio vai ser 4. Depois, 3ax ao quadrado y. Ele diz que a é constante, então a parte numérica é o 3a, porque a constante está representando um número. Depois, a parte literal, x2y. A forma canônica já estava na forma canônica, e agora o grau, eu só somo o 2, o grau das variáveis, 3. Menos 2, y6, x ao quadrado, z. Primeiro eu vou multiplicar os números. Menos 2 vezes 6, menos 12. Eu não tenho constantes, mas tenho aqui as variáveis que eu vou colocar em ordem. X ao quadrado, z. Junto os dois e fica a minha forma canônica, que é a forma já arrumada. E agora eu vou somar os graus e fica 2, 3, 4. Grau 4. Vou limpar tudo para poder ir aqui para cima, tá? Então, primeiro eu tenho a parte numérica, né? Numérica, que não tem nada, então é 1. Depois eu tenho a parte literal, eu vou arrumar aqui, menos xy. Então, agora já fica a forma canônica. E depois o grau, 1 mais 1, 2. 4/3 de x ao cubo y. Primeiro, parte numérica, 4/3. Parte literal, x ao cubo y. Forma canônica, já estava arrumadinho, não preciso fazer mais nada. E o grau, 3 mais 1, 4. 2ya x3b. Então, a e b são constantes. Então, a parte numérica vai ser o 2, mais as duas constantes. Depois, eu vou arrumar aqui, vai ficar x ao cubo y, ordem numérica, ordem alfabética. E a forma canônica, 2ab, x ao cubo y. E o grau, somo apenas o grau das variáveis. E aqui está 4. Muito bem. Continuando aqui com a nossa parte teórica, nós vamos agora saber o que são os polinômios, tá? Então, dá-se o nome de polinômio a qualquer monômio ou a uma expressão constituída por monômios
ligados através de sinais de adição ou de subtração. Tá? Se a gente prestar atenção aqui, eu tenho, exemplo, 4x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 5x mais 9. Ou seja, isso é um monômio ligado a outro monômio e a outro monômio por sinais de adição ou subtração. Muito bem. Quem são? Vamos estudar esse monômio. Quem são os termos do monômio? Os termos é cada um desses, os termos do polinômio, é cada monômio. Então, 4x ao quadrado menos 5x, detalhe que eu tenho que colocar o sinal, não ponho quando é positivo, mas quando é negativo eu tenho que pôr, e 9. Esses são os termos do polinômio. Quem são os coeficientes? Coeficientes é a parte numérica, são os números, tá? Os números que estão ligados à letra, números. Então, por exemplo, quem são os coeficientes? É o 4, é o menos 5, detalhe ao sinal, e o 9. Ah, desculpa, o 9 não é coeficiente de ninguém. Por quê? Porque ele é um termo independente, tá? Apenas o 4 e o menos 5 é que estão ligados a letras. E a variável? Quem é a variável desse polinômio? Aliás, o coeficiente também é o 9. O 9 também é coeficiente. E a variável do polinômio é o x. Tá bem? Então, os coeficientes também incluem, porque aqui estaria ligado ao x elevado a zero, tá? Também é um coeficiente. Muito bem. Pronto. Agora, vamos continuar descendo aqui e eu vou ver como é que eu calculo o grau do meu polinômio, tá? O grau de um polinômio não nulo é igual ao maior dos graus dos termos de uma forma reduzida desse polinômio. Então, quando eu arrumar o polinômio, o seu grau vai ser o número que tem o maior expoente. Então, vamos lá. Primeiro eu vou arrumar esse polinômio. Como é que eu arrumo esse polinômio? Eu vou juntar os termos semelhantes. 2x ao cubo mais 4x ao cubo, eu vou somar os seus coeficientes. 6x ao cubo. Depois, menos 2x com mais 5x também são semelhantes. Menos 2 mais 5, sinais contrários, eu subtraio. 5 menos 2, 3. E repito o sinal do maior número. 5 é maior do que 2. E o sinal do 5 é mais. X. E agora, mais 5 menos 3, sinais contrários, eu subtraio. Mais 5 menos 3 fica mais 2, porque o 5 é maior do que o 3. Quando o meu polinômio estiver na forma canônica, arrumadinho, tá? Eu vou dizer quem é o grau. O grau, qual é o maior expoente? É o 3. O grau é 3. Eu aqui já não somo, tá bem? Eu dou apenas o grau o maior dos graus dos termos. Muito bem. Bom, esse vídeo era sobre monômios e polinômios. Vá agora para o vídeo sobre operações com polinômios. Um beijinho e até o próximo vídeo.